Fala meu povão. Analisando os membros do Quarteto Fantástico, escolhi para o vídeo de hoje a integrante do grupo, que com certeza é uma das heroínas mais marcantes e poderosas dos quadrinhos. Então vamos falar dos feitos da Mulher Invisível. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Susan Storm nasceu de Mary Franklin Storm, e é a irmã mais velha de Johnny Storm, que viria a se tornar o Tocha Humana. Quando Sue era mais nova, sua mãe faleceu em um acidente de carro, o que fez Franklin se afundar em problemas com bebida e gastar o dinheiro da família, até acabar preso por acidentalmente fazer um agiota ir de arrasta. Agora uma jovem adulta, ela conheceu Reed Richards enquanto ele era pensionista na casa da sua tia, e os dois se apaixonaram, começando um romance. Anos mais tarde, Richards testou sem supervisão o foguete espacial do qual havia projetado, aventura essa que tanto Susan quanto seu irmão Johnny insistiram em fazer parte, e acompanharam Reed junto com o piloto, Ben Green. Agora fora da Terra, a nave foi exposta a uma dose inesperadamente alta de raios cósmicos, o que afetou os 4 tripulantes e os forçou a voltarem para a Terra. Saindo do foguete, eles notaram que a radiação do espaço havia modificado seus corpos, dando a eles poderes sobre-humanos, com Sue ganhando a habilidade de ficar invisível e criar campos de força. Convencidos por Reed, a equipe decidiu usar seus novos dons a favor da humanidade, e Sue escolheu o codinome de Mulher Invisível, e assim se formou o Quarteto Fantástico, uma das maiores e mais marcantes equipes de heróis que os quadrinhos têm a oferecer. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Começando pelo seu dom característico, vamos falar da sua invisibilidade. Por um ato de concentração, Susan pode fazer com que todo o comprimento de onda, visível ou não, seja dobrado ao seu redor sem que seja distorcido, o que faz com que ela, ou quem ela quiser, fiquem invisíveis. Usando desse poder, ela já tornou um holograma invisível, fez a mesma coisa com um penhasco para pegar o Doutor Destino de surpresa enquanto ele voava, e olha que aqui ele tinha os poderes do surfista prateado, ficou invisível ao ponto que chegou muitíssimo perto do Galactus e ele não notou ela, e manteve uma arma de energia escondida para surpreender o surfista prateado. Uma vez, a narração dos quadrinhos afirmou que a Mulher Invisível é a única que pode anular escudos de camuflagens de todos os tipos, e algumas situações corroboram isso. Ela já passou por scanners infravermelhos sem ser detectada, entrou numa instalação da IMA, que tinha um sistema de segurança descrito como anos-luz à frente da tecnologia de agora, e não foi percebida. E se liga nessa, durante uma luta contra um cara que podia enxergar todas as frequências de radiação, a Sue ficou invisível e mesmo assim não foi encontrada, e até passou fora do radar de naves dos Kree e dos Skrulls, que são raças alienígenas com tecnologia mais avançada do que a nossa. Pela sua concentração, Susan também tem um bom grau de precisão sobre o que ela quer ou não deixar invisível, podendo camuflar um grande grupo de pessoas para passarem despercebidas, tornar seu uniforme do Quarteto invisível enquanto o resto das suas roupas comuns permanecem normais, mudou a imagem de uma porta de segurança, camada por camada, para revelar os mecanismos dentro dela. E olha isso, ela já deixou seu corpo e os dos outros membros do Quarteto invisíveis, também camada por camada, para dar a impressão a um inimigo que eles estavam sendo incinerados. Ela ainda pode diferenciar robôs de pessoas ao revelar seu interior, deixou um prédio inteiro invisível menos seu sistema de encanamento, consegue cegar as pessoas ao desviar a luz dos seus nervos ópticos, e pode manipular a maneira como as ondas de luz refletem nas superfícies das coisas, o que permite que ela possa mudar a própria aparência para se passar por alguém diferente. Agora como seus maiores feitos, ela já fez uma máquina que usava blindagem furtiva muito avançada ficar visível, revelou uma nave camuflada do tamanho de um país, e conseguiu esconder um planeta inteiro por um certo período de tempo. Então por mais que ser invisível seja um poder, digamos, básico, Susan Storm usa essa habilidade como ninguém. Outro dos seus poderes clássicos, vamos analisar seus campos de força. As células do corpo da Mulher Invisível geram uma certa energia que é usada na sua invisibilidade, enquanto seu cérebro gera uma forma mais potente dessa energia, que ela usa para criar seus campos de força, que são feitos de energia psiônica. Eles podem ter a forma que ela quiser, e são limitados pela imaginação da Susan, sendo que ela já criou uma ponte, montou um paraquedas, fez uma poltrona para o coisa se sentar, criou um escudo que bloqueou e desviou o escudo do Capitão América, e também é assim que ela voa, geralmente ao criar esferas ao seu redor. Ainda com esse uso criativo, seus campos de força são usados como construtos de defesa ou de auxílio, podendo conter uma investida do Coisa, protegeu o Tocha Humana de um aperto do Hulk, impediu que alguns prédios e pessoas fossem atingidos por uma explosão que destruiu uma cidade, e conteve o Tocha Humana quando suas chamas ficaram sem controle. Ela também bloqueou a telepatia da Jean Grey, se protegeu de uma investida do Wolverine, bloqueou os golpes do Namor e do Raio Negro ao mesmo tempo, 2 personagens com elevada força física, e até segurou e redirecionou a explosão de uma bomba gama. Agora como feitos mais extremos, a Mulher Invisível já comandou o Mjolnir enquanto o Thor segurava o martelo, conteve golpes do Gladiador, impediu a Ilha dos Vingadores de cair junto com o Magnum, criando um construto que apoiava o lugar, e até remodelou a rocha embaixo da ilha para sustentar ela corretamente, e bloqueou um golpe do Hulk durante o arco Hulk contra o mundo, ocasião essa que o Verdão estava bastante irritado. Ela tancou até entidades cósmicas, salvando alguns heróis de um raio do próprio Galactus, e chegou a bloquear temporariamente os ataques de mais de um Celestial. Isso aqui não é menos que absurdo.
Agora, como capacidades ofensivas desse poder, a Su já colocou um campo de força na cabeça do Hulk e deixou aquele espaço sem ar, impedindo ele de respirar. Criou um ariete para jogar um oponente longe, derrubou 2 caras ao lançar 2 projéteis neles, empalou vários robôs com espinhos de campo de força, moldou uma lâmina como se fosse um machado para cortar uma viga de metal em 2, e consegue criar ondas de choque. A Su ainda pode criar uma armadura ao redor do seu corpo para aumentar os danos dos seus golpes, expandir esse mesmo campo para afastar tudo ao seu redor, e até empurrou o Hulk para longe. Já nas suas façanhas mais relevantes, ela atordoou o Mephisto dentro da própria dimensão dele, justamente onde ele tem mais poder, cortou ao meio um robô feito de vibrânio, derrubou e feriu o Hulk com esferas, perfurou o peito do Galactus, e feriu gravemente um Celestial ao atravessar seu braço com uma espécie de lança gigante. Susan também pode atacar internamente seus oponentes, como explodir robôs de dentro para fora ao criar um campo interno que se expande, fazendo isso com vários adversários de uma vez, e consegue usar isso ao ponto que pode projetar campos dentro dos vasos sanguíneos de uma pessoa, tanto que chegou a ameaçar um vilão, dizendo que poderia causar um ataque cardíaco de trombose, ao bloquear as principais artérias coronárias com um campo de força. E caso se pergunte se ela tem mais precisão do que isso com seus campos, a Su já criou escudos nas cabeças das pessoas que impediam a passagem do som, mas não de oxigênio, e já driblou os escudos do Doutor Destino ao atravessar os átomos do seu campo de proteção. Além disso, já foi afirmado mais de uma vez que ela é o membro mais forte do Quarteto Fantástico. O próprio Reed Richards disse que a Su era possivelmente a mais poderosa dos 4. O professor Xavier também disse que ela tem o potencial de ser a integrante mais poderosa do grupo. E ainda tem o fato que seus poderes aumentam não só com a prática, como também foi afirmado que os membros do quarteto absorvem constantemente radiação cósmica, o que vai deixando eles cada vez mais fortes. E não satisfeita, pode ser que os poderes da Susan não tenham limite, porque no passado, o Senhor Fantástico já teorizou que os poderes dela são de uma dimensão superior do hiperespaço, que seria o lar dos Celestiais. E uma situação que apoia essa teoria, foi quando um mutante de uma dimensão alternativa, que também era ligado ao hiperespaço, afirmou que pessoas como ele e a Su possuem um poder imenso e um potencial ilimitado de criação e destruição, até dizendo que ela mal arranhou a superfície do que pode fazer. Ou seja, depois disso tudo aqui, é no mínimo correto dizer que a Mulher Invisível é uma das heroínas mais poderosas da Marvel. Já nos seus atributos físicos, os únicos poderes reais que a Susan tem, é a invisibilidade e os campos de força, mas alguns feitos do seu condicionamento merecem ser citados. Começando pelo básico, vamos falar da sua força. A Mulher Invisível é notavelmente forte para uma humana comum nesse quesito. Na base da bicuda ela já desarmou um soldado Skrull e também nocauteou um mercenário, decapitou um robô com uma peça de maquinário, nocauteou um soldado Atlante na voadora, e lascou um clone robótico do Electro com um golpe só. Fora que ela ainda pode aumentar sua força física ao formar um dos seus escudos ao redor do seu corpo, o que deu a ela poder de ataque ao ponto que a Susan tirou sangue do Namor com um único murro, personagem esse que nunca se intimidou com balas. Na durabilidade, vamos analisar. Na parte da resiliência física, a Susan não tem feitos muito notáveis e é mais dependente do seu campo de força para se proteger, mas também aguentou bastante dano. Ela já sobreviveu ao golpe de um monstro elemental, tancou um ataque elétrico, mesmo que tenha sido nocauteada, e por pouco, sobreviveu contra um disparo de energia de uma arma avançada, de um Senhor Fantástico alternativo. Agora na resistência mental, ela com certeza se destaca, resistindo sem muitos problemas contra um ataque mental que levou a cidade de Nova York e das regiões vizinhas a ficarem afundadas em loucura, medo e ódio, tancou a hipnose do Super Skrull enquanto os outros membros do quarteto foram afetados, e superou uma das ilusões complexas que o Homem-Milagre criou na sua mente enquanto ela dormia, sendo que essa armadilha mental foi feita justamente para ela não sair e podia afetar a realidade. Na velocidade, podemos nos surpreender. A Mulher Invisível mostrou ter um ótimo tempo de reação e reflexos no geral, tanto que uma vez impediu alguns trabalhadores de se espatifarem contra o chão, porque criou um campo de força que pegou eles na hora certa, instintivamente se protegeu de raios de lasers quando o resto do quarteto não conseguiu reagir, se desviou de vários disparos de uma vez, bloqueou tiros em pleno ar numa curta distância, e salvou uma moça ao pegar telecineticamente uma bala que chegou muito perto dela. A Su também conseguiu bloquear vários disparos de laser de um drone avançado, então com certeza ela é bem rápida para uma humana normal nesse atributo. Nos sentidos, vamos ver que é mais complexo do que pensamos. A Mulher Invisível não tem sentidos aguçados como Wolverine, mas tem o que parece ser uma forma de radar, que detecta pessoas e objetos próximos com base na sua capacidade de gerar campos de força. Ela já sentiu a presença de seres escondidos ao seu redor, pode sentir a movimentação dentro dos escudos que cria, consegue sentir campos que pessoas normais não são capazes de perceber, e soube da presença de entidades cósmicas que tinham corpos com mais de 3 dimensões. Até as suas retinas foram alteradas pelos seus poderes, portanto, ela pode ver qualquer coisa invisível. E se liga nisso, mesmo antes de se libertar de uma coleira que inibia sua capacidade de ficar invisível, ela podia sentir alguém no mesmo cômodo que também usava essa habilidade. No combate, a Susan com certeza se garante.
Ao longo dos anos, ela recebeu treinamento de artes marciais de alguns personagens e se mostrou uma lutadora habilidosa mesmo sem usar seus poderes, e quando os usa, se sai ainda melhor contra seus oponentes. O Senhor Fantástico lhe ensinou judô, o Tocha Humana ensinou alguns movimentos de kickboxing, e ainda foi treinada pelo Punho de Ferro, um dos melhores lutadores da Marvel. A Susan já derrotou alguns mercenários enquanto estava invisível, lidou muito bem contra alguns adversários ao mesclar suas habilidades de combate aos seus campos de força, e enquanto estava no corpo de outra pessoa, ela derrotou quem usava seus poderes ao possuir seu corpo verdadeiro, e fez isso só utilizando seu treinamento. Agora, como feitos mais relevantes, ainda que não tenha vencido, a Mulher Invisível deu uma luta decente ao Punho de Ferro, só usando um bastão que ela mesma tinha criado, derrotou o Mago, Titânia e Homem Hídrico ao mesmo tempo, mostrando sua criatividade e inteligência ao usar seus poderes, durante um confronto contra o Coisa, Mulher Hulk, Titânia e Homem Absorvente, que estavam possuídos. A Mulher Invisível sozinha derrotou os 5 aprimorados, e quando a luta acabou, ela não parecia desgastada. E no embate contra os Vingadores, ainda que eles não tenham sido derrotados, a Sue lidou bem com a situação, bloqueando vários ataques e restringindo os heróis. Então falemos o que quiser, mas Susan Storm sabe lutar bem. Nas fraquezas, ela precisa se atentar a algumas coisas. Talvez a maior e mais constante fraqueza da personagem seja sua concentração, porque caso ela deixe de prestar atenção nos seus campos de força, eles irão sumir, mas isso também não foi sempre uma regra, já que ela pôde manter eles, mesmo inconsciente, pelo menos uma vez. Sua concentração no momento também é um elemento que determina o quão poderosas vão ser suas habilidades, e justamente por isso, mesmo que detenha um grau muito alto de poder, a Mulher Invisível não é capaz de coisas imensas, numerosas e complexas 100% do tempo, e também não é invencível. Por exemplo, seus campos podem ser rompidos por forças de impacto grandes o bastante, e o esforço que a Sue faz para manter eles a deixa exausta física e mentalmente. O Visão já passou pelos seus campos ao ficar intangível, e a Songbird já conseguiu nocautear a Mulher Invisível mesmo quando ela estava protegida pelos seus escudos. O que houve aqui foi que a personagem usou um dos seus construtos para atacar a Susan, porque eles são feitos de energia sonora, e como as duas estavam conversando, o som podia passar pelo campo de força. Nessa situação, ou a Mulher Invisível simplesmente não estava no seu auge de concentração, ou é mais um caso de inconsistência, já que como vimos, no passado a Sue criou um campo que privava as pessoas do som, mas não do oxigênio, mas qualquer que seja o motivo, é uma ocasião que vale menção. E por último, o ponto fraco que todos os membros do Quarteto Fantástico compartilham, que é uma ligação/sinergia dos seus poderes, porque embora eles possam ficar separados um do outro no mesmo universo sem problemas, se os membros do grupo ficarem separados por longos períodos de tempo entre dimensões, seus poderes vão enfraquecer até o ponto que podem sumir. Enfim, meus caros, é isso. A Mulher Invisível mostrou ser uma personagem bastante versátil e habilidosa, mesmo com poderes relativamente simples. Susan Storm mostrou que ela não é apenas esposa do Senhor Fantástico, e sim uma das heroínas mais poderosas e completas da Marvel. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!